colombofilia, por exemplo. Também, com o Luís Silva e com o Serafim Andrade. Podem entrar, por favor. Exatamente. Senhores colombófilos, misters. Aí vem os campeões. Ei, bem, eles. Quem entra primeiro? A cadeira ou o pombo? Vão pousar ali os pombos, não é? Ora, temos aqui o Lewis Hamilton e os pombos. Sentem-se, Luís e Serafim, aqui, Façam por favor. Estejam à vontade. Queremos Liga dos saber... Campeões dos Pombos. Ai, esta é... São pombos campeões estes que São têm? pombos campeões. Bom dia, amigos. Bom dia, dia. falem-nos desta vossa paixão. Como é que ela acontece? Em torno destes atletas de alto rendimento, estes dois recentemente... Atletas de alto rendimento, como assim? Atletas de alto rendimento. Que recentemente participaram numa competição ibero-latina, americana e mediterrânica de colombofilia, sendo que ela foi campeã e ele foi vice-campeão. Ela, quem é mais ela? pequena? Quem é ela? A ela é do lado esquerdo. Esta é ela? Esta Tem é nome? ela. Tem nome? Não tem nome. Eu diria que ela, nos primeiros tempos, vai ter o nome de 201, que são os últimos 3 algarismos da anilha oficial. Do registro. Exatamente. E ele? O dono está aqui, pode falar melhor que eu. E ele? Tem nome? Ou também tem? Ele é o meu 67. Portanto, como cada pombo tem um registro de número da anilha, depois vamos caracterizando um bocadinho pela terminação. Porque é esse número que aparece no registro quando ele chega numa prova à frente e a pessoa vai ver o resultado e diz: está aqui o meu 67, era este que eu queria. Meus amigos, falaram em atletas de alta competição. Como é que se treinam estes atletas? Treinam-se diariamente em casa, voando na periferia da sua casa, do seu pombal, durante um determinado tempo, que varia em função da prova seguinte onde vão participar. Caro amigo, como é que esta gente não se pira de casa? Como é que se pode assegurar que eles não fogem? Porque a colombofilia é feita com pombos correio. Nós agora chamamos-lhe mais pombos de corrida porque a função do pombo correio, nos últimos tempos, com a evolução da sociedade, foi um pouco preterida, então nós utilizamos os pombos correio para fazer corridas de colombofilia. E, portanto, o pombo correio, a corrida consiste exatamente em levar os pombos para um determinado sítio e fazer as corridas a partir do instinto que estes animais têm de regressar sempre à sua casa, sempre ao seu pombal. Nós estamos a ver ali um caminhão a largar pombos nesta altura. É assim que se inicia uma corrida? É assim que se inicia uma corrida oficial. Assim é que se inicia a largada inicial da corrida, porque antes disto há uma preparação do próprio pombo, da organização, para irem para aquele local de partida. Ok. E depois... estarão ali presentes também os donos de cada um daqueles pombos? Não estão. Como é? Os donos estão em casa à espera. Estão em Os casa? donos estão em casa à espera. À espera deles. À espera deles. Por isso é que o pombo regressa, porque sabe que tem lá o dono à espera. Regressa sempre à sua casa e dentro da sua casa ao seu sítio. Porque cada pombo tem um sítio específico dentro de cada pombal. Quando nasce um pombo, como é que vocês sabem se esse pombo vai ter características de pombo correio? É treinado logo É uma espécie? de pequeno? É uma espécie de pombo? Isto é uma espécie de pombo muito específica e, portanto, os filhos destes pombos só podem ser pombos correio. Okay. E serão treinados logo? Serão treinados logo. Portanto, para nós percebermos, vocês abrem um pombal, posso dizer assim? Sim. Abrem o pombal, os pombos saem e voam o que lhes apetecer? Não propriamente. Eles voam durante o tempo que nós quisermos que eles voem. Oh, meu amigo, como é e que depois faz como é que o meu isso? amigo vai buscar os pombos? Não tem um Põe as comando? asas também e vai lá de drone? Eles não são telecomandados? Nós abrimos a porta de novo e eles entram imediatamente no pombal. Realmente custa-nos muito a entender, não é? Quem está por fora. Já agora, temos aí uma parte psicológica e também já de alguns resultados de pesquisa. O pombo é um animal de estimação, como qualquer animal, ele não é inteligente, como os humanos, trabalha muito com o instinto de reflexo. Portanto, aqui o Pavlov justifica muito esta parte. Sim. Portanto, o pombo sai e depois vai entrar, porque é o local onde ele gosta de estar, com os seus companheiros, com a sua alimentação, com o seu dono. É onde está habituado. E é o seu sítio de conforto. Portanto, eles regressam com alguns instintos. É por isso que... Meu amigo, percebe isso tudo a uma curta distância. Aquelas largadas são feitas normalmente a que distâncias? Isto é diferente. Mas agora,
Então, nesse momento, em casa, é com esse instinto reflexo que ele volta para aquele Certo. local. Ele, desde pequeno, é treinado em casa. Depois, progressivamente, pequenos quilómetros são largados para se São habituar. vocês que pegam então nos pombos e os fazemos levam para pequenos- distâncias maiores. Além da preparação diária, bidiária, conforme cada estratégia de treinamento, curtas largadas, que são os chamados treinos. E depois temos ali naquela imagem, tínhamos, por exemplo, uma largada, parece-me, de Castro Verde para Distrito de Aveiro, mais ou menos 250 km em linha reta. Quanto? 350. Incrível. Na prova média. E depois eles vão regressar, aí sim, a tentarem lutar uns contra os outros, chegar o mais rápido possível ao seu pombal, ao seu... Ok, Pergunto, já- espera só um bocadinho. Já tenho tanta pergunta. Não, de repente eu quero saber é como é que alguém declara que o seu pombo foi o primeiro. Não tens curiosidade em saber? Claro, também era outra. Neste momento temos ali o pombo. Estes dois têm na pata direita a anilha que é o seu registro, o seu bilhete de identidade. Ok. Nunca mais sai. No lado esquerdo tem o chamado chip, que é um registro magnético. Ele, quando vai na competição, nos seus clubes, para entrar naquele caminhão que depois são transportados, Certo. são registados num software. Pronto. Fica o registro daquele pombo específico para aquela prova. O dono não tem mais contacto com ele, até ser largado, até termos novamente um registro de software em casa, em que, na entrada do pombal, registra a hora de chegada E daquele... conseguem monitorizar também o voo? Não. Com esse com Não GPS é- ou não? Ainda não, ainda não. Lá chegaremos, não é? Ainda não, não. Neste Agora, momento, depois é feita a chegada, a constatação, e depois é feita o tempo médio que ele fez para chegar àquele local, e depois os restantes adversários também, Portanto, e vão depois é feita uma sempre classificação. melhorando tempos. Sim, não é? melhorando Também, tempos, uma sim. vez que agora é mais corridas de pombos que fazem. Pergunto, já perderam algum pombo Ui! que não encontrou a casa ou o dono? Isso acontece. Isso acontece. Não só porque não encontram a casa, mas temos que contar que isto é um desporto feito ao ar livre. E no ar livre, para além das condições atmosféricas, que nem sempre são propícias, existem também predadores. Enfim, um conjunto. Existem cabos de alta tensão mal colocados. No Existem percurso. caçadores também? Os caçadores preferimos dizer que eles que são malta porreira e que não atiram aos pombos. E, portanto, tudo são pequenos obstáculos para que o regresso seja feito com êxito. Portanto, Mas, eles, em vez de piarem, tratam-vos por mister. Ou mister. pois, aí já entramos numa linguagem que o Jorge conhece. Porque nós colomófilos, temos que ser exatamente isso. Temos que ser, São os misters. temos que ser técnicos de alimentação, temos que ser treinadores, temos que ser psicólogos, temos que ser veterinários, temos que ser um conjunto de coisas para que eles tenham o máximo de condições para andarem rápido. Música nos Como é que se Também. percebem que Também. um Música pombo não nos está... combais. Pois, tudo tem influência. Como é que se percebem que um pombo não está bem emocionalmente para participar na prova em determinado dia? Olha, nós quando entramos no nosso pombal conhecemos os habitantes e é uma questão de comportamento, sendo que de modo lógico para o ser humano, nós temos preferências dentro do pombal, que são os atletas que obtêm melhores resultados. Claro. E nós com uma rápida passagem de olhos, nós vemos logo uma série de coisas, porque, como eu dizia há pouco, dentro de cada pombal há um espaço próprio de cada pombo. E se aquele pombo que nós conhecemos não está no sítio onde devia estar, algo de estranho se passa. A começar por aí. Depois, enfim, é o dia-a-dia, são centenas de horas de convivência que nos... E eles namoram. Também namoram, claro. Também. São animais. Pois é, isso que eu estou São a perguntar. Mas animais. vocês Também podiam as dividi-los. Podiam pôr pombas de um lado e pombos do outro. Isso é uma estratégia de motivação de cultivo de pombo correio. Aí está. Muitas vezes temos que falar Eu aprendi alguma coisa com o Helder Silva. tendo uma Não é o linguagem, nosso colega de trabalho, foi um uma linguagem jogador mais com quem eu sexual trabalhei. e de instinto sexual também dos animais. Viste? Claro. Muitas vezes são separados por sexos em pombais durante a semana no treino diário, para não haver aquele desgaste e demoramento. Compreendemos, perfeitamente. Compreendemos. O desgaste. Mas não vê desgaste. O desgaste Entram em estágio. É Entram em uma estágio. espécie de estágio, Lá cá- preparação. Lá cá E brincadeira. depois na chegada das provas, estamos a falar de isto, alguma maioria dos comboios fazem isto, outros até vivem com eles na parte natural e tentam obter resultados nesse ponto. E na prova final, à chegada, têm os seus companheiros à sua espera para terem o seu momento Oh, de justa lazer. recompensa. Ou tem a ração melhorada?
Também. Tudo. Também têm uma ração adequada, se calhar falando mais técnicos, com menos proteínas, recuperadores, eletrólitos. Já chegámos a esse nível. Já chegamos a esse nível, nomeadamente em quantidades, nomeadamente em proporção, de acordo com se a prova é com vento a favor, com vento contra, se é de 300, 400, 500. É isso que eu quero saber. 300 km é uma distância que conhecemos bem, não conhecemos? Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. Mas já agora... Quanto tempo demora uma viagem de um pombo de Porto-Lisboa, Lisboa-Porto? Já agora, 300 km, que falámos, para nós, na colombofilia, é uma prova de velocidade. Portanto, as provas de velocidade vão até 300 km, as de meio fundo 300 a 500, as de fundo 500 a 700, depois o grande fundo mais 700 km. Então, mas traduza-me lá isso Em tempo. 300 km numa média sem vento, nem vento, nem condições favoráveis. O pombo faz normalmente ali em 3, 4 horas de voo. Uma média, fazer uma média É quase a nossa viagemzinha de carro, não é? Uma paragem de área de serviço e tal, uma converseta. Esperemos que eles não parem. Esperemos que eles não parem, não é? É, não é? Se distraiam. Mas eles param? Normalmente, os que vêm a ganhar, se tiverem condições não adversas, não vão parar. Eles querem vão parar. Não vão parar. E chegam estafados? Vocês conseguem reconhecer a estafa nos atletas? Sim. Sim, claro, os pombos chegam com sinais de massa muscular diminuída, sensação de sede, mimicamente mais debilitados, nota-se perfeitamente, e muitas vezes, mesmo com isso tudo, com uma alegria enorme de chegar ao pombal. É esse instinto de regresso. Perfeitamente Eles já foram muito importantes para a história, não é? Porque foram mensageiros em momentos bastante importantes, que é recentemente na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Não é? Exatamente. Sim, é também a simbologia mais próxima de interação com os homens. Quantos atletas existem? Aproximadamente. Estamos a falar em Portugal? Pois. Em Portugal poderão existir qualquer coisa como 3 milhões de pombos de corrida. Federados, não é? Federados. Sim, federados. 3 milhões de atletas. Exatamente. Vocês os tratam. É a modalidade com o maior número de atletas. Já foi modalidade olímpica? Não, ora bem, não é olímpica incluída no programa olímpico. Sim. Mas nós temos as nossas próprias Olimpíadas de colombofilia, que se realizam de 2 em 2 anos e pronto, já se realizaram algumas vezes em Portugal. E que é já ganhamos prémios? Já ganhamos prémios. Neste momento temos o título olímpico de velocidade. Quem é o detentor? O detentor é um colega nosso de Lisboa. Sim. Que esteve agora na gala da Confederação do Desporto a receber uma distinção exatamente Bem, por isso. Foi eu que lhe entreguei o prémio. Então... Foi uma das pessoas que lhe entregou o prémio. Então é testemunha que não estou para aqui a É verdade. É verdade. E tivemos também o ano passado uma vitória numa prova de nível mundial em Taiwan. E estamos a preparar-nos para, em janeiro do próximo ano, portanto, participar na Roménia nas próximas Olimpíadas, que se realizam de 2 em 2 anos, e quiçá voltar a repetir um título olímpico dentro Última da competição. pergunta para vós. Quanto é que pode custar um pombinho destes, campeão? Quanto é que pode? Bom, nós estamos perante uma situação que não há propriamente uma tabela. Não há propriamente uma tabela. O amigo agora parecia um treinador de futebol a dar uma conferência de imprensa. Pronto, mas temos empresários. Fala ao empresário. Temos empresários no meio também. Mas olha, deixa-me dizer-lhe o seguinte. Recentemente um pombo da Europa Central, mais exatamente da Bélgica, foi vendido para a China por um valor ligeiramente acima de 1.200.000 euros. Um pombo. pombo. Exatamente. Em Portugal não temos registro de qualquer coisa que se aproxime desses valores, mas temos pombos que podemos afirmar, embora não, enfim... Não se comprometa? Não posso comprometer, mas temos pombos que são vendidos já em Portugal por algumas dezenas de milhares de euros. Dezenas de milhares? Dezenas de milhares de euros. Muito bem. Okay. E só mesmo para terminar, encarando estes atletas como atletas de alto rendimento, Exato. Quanto é que pode durar a sua carreira desportiva? A sua carreira desportiva, em norma, pode durar entre 4 e 5 anos, no máximo. Depois começa uma Depois outra... engordam. Depois começam a engordar, acaba a carreira e tal. Depois começa uma outra fase da vida deles, que é, pelo menos aqueles que se distinguem por resultados desportivos obtidos, ou por serem familiares de pombos com excelentes resultados. Não é? A linhagem, passam a outro pombal, que é um pombal mais cómodo, que nós todos temos, que é o pombal da reprodução.
E aí têm uma outra tarefa. Por isso é que eles batem a asa. Então eles aí passam então para a reprodução, sempre olhando para nós e pedindo-nos que olhemos por eles, e disso faz parte apelarmos um pouco também para a compreensão de quem nos rodeia, claro, relativamente a algumas cooperações que se fazem. E nós estamos a atravessar uma fase em que a confusão que se faz na sociedade entre os pombos de competição e os pombos da cidade, que não são muito bem vistos, mas dizer que estes pombos são apenas pombos, comparados com esses, sim, que eu referi, são apenas pombos, nada mais de comum têm. Luís Silva é presidente da Associação Colombófila de Distrito de Aveiro e o Serafim Andrade é praticante. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Obrigada.